Olá, pessoal! Olá, mulheres! Estamos em mais um vídeo do nosso canal Mulheres Fortalecem Mulheres. Mais uma vez recebendo uma mulher incrível que vai agora se apresentar e vai contar um pouquinho da sua história também. Então, eu sou Karine Nogueira, sou psicóloga. Hoje eu atuo diretamente no atendimento a mulheres, trabalho especificamente sobre autoestima e relacionamentos saudáveis. Hoje eu sou casada, tenho relacionamento saudável, mas eu já vivi uma relação abusiva, uma relação tóxica, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, eu acho muito importante a gente levar em consideração que existem muitos tipos de relacionamento abusivo. Muitas vezes a gente acha mais visível quando é um relacionamento que tem violência física, que tem agressões. Quando é um relacionamento que tem violência psicológica, é mais difícil identificar, né? E eu acredito que tenha sido esse o meu caso. E eu vivi esse relacionamento por 5 anos, onde a principal violência foi uma violência psicológica. E essa violência, sendo invisível, ela atua de uma forma muito drástica na nossa autoestima. Porque você passa a aceitar situações, você se coloca em um lugar que não é seu. E você vai construindo uma imagem sobre você que você não gosta, que não te faz bem. Então, por uma situação de hierarquia, fiquei muito tempo junto com uma pessoa que não me assumia. Foram anos onde as pessoas à nossa volta não sabiam do relacionamento. Sabe aquilo, você tá namorando sozinha? Era eu. Complicado. E o mais difícil disso, até falei um pouco disso ontem na página, é que existe o tratamento de silêncio, porque você não tem certeza do que está acontecendo ali. Você não sabe se existe um namoro, você está à disposição da outra pessoa. Então, quando a outra pessoa te procura, ok, é muito bom. Mas o tempo que essa pessoa passa afastado, você cria várias situações na sua cabeça, né? E foram 5 anos onde eu duvidei da minha capacidade, onde eu me comparei de forma negativa muitas vezes, onde eu aceitei ficar no final da fila de prioridade de alguém, onde festas importantes, eventos importantes, pessoas do nosso círculo estavam, eu nunca podia estar. E eu aceitava aquilo. Isso foi trazendo uma proporção tão grande que chegou um momento que eu não gostava mais do que eu via no espelho. E eu comecei a ter comportamentos, comecei a ter reações tóxicas, porque eu queria saber onde o outro estava, eu queria cobrar que o outro me desse atenção. Sim, vou só fazer um parênteses aí, que eu acho muito importante da gente dizer. É... Quando a gente fala também sobre relacionamento abusivo e tudo, geralmente a gente fala sobre o homem, sobre esse comportamento do homem, mas é importante ressaltar que a gente também tem esses comportamentos. Sim. Só que existe uma diferença entre o comportamento do homem e o comportamento da mulher. Na minha percepção, e aí você pode contribuir com isso, até com seu conhecimento muito mais aprofundado disso. Mas eu percebo que no comportamento do homem é justamente para o controle da mulher, né? Ele quer controlar, ele quer cercear de alguma forma, porque enquanto ela estiver à disposição dele, tá ótimo para ele. Agora, a mulher, eu já tive o comportamento abusivo exatamente por isso, porque a gente começa a entrar nessa lógica e a gente também quer ter essa segurança. Então a gente começa a querer cobrar coisas e a gente passa desse limite. Mas é justamente por essa manipulação psicológica que a gente vai entrando nisso e a gente também tem as nossas limitações, as nossas carências e tudo que a gente vai tendenciando para esse lado abusivo também. Mas há uma diferença, né? Eu acho que Sim. há muito essa diferença entre o homem e a mulher no comportamento abusivo. Sim, e essa diferença ela existe porque nós estamos numa sociedade patriarcal, onde o homem ele quer o domínio. Então, quando ele abusa porque ele se acha no direito de fazer dominar. aquilo. É meu, a mulher está aqui para me servir. E a mulher não. A mulher, ela que se coloca nessa posição de uma inferioridade tão grande. Tá, eu tô aqui para servi-lo, mas eu quero saber onde ele tá. Eu quero ter o mínimo de cuidado, o mínimo de olhar para mim. Só que isso não faz bem para ninguém, nem para quem sofre, nem para quem age dessa forma, né? E aí eu comecei a me perceber nessa posição e comecei a identificar que eu estava me tornando uma pessoa que eu não gostava. Comecei a adoecer. Eu tive depressão grave, eu tive ansiedade, eu estava num período de final da faculdade onde eu não conseguia me concentrar, não conseguia atender, não conseguia fazer meus estágios, porque eu achava que todas as pessoas eram melhores que eu. Eu me coloquei nessa posição de vítima, de aceitar para mim aquilo como se fosse
a minha realidade. Não existia um caminho para aquilo. E eu não conseguia sair daquela relação. E isso eu percebo que acontece muito hoje, porque a gente cria um relacionamento idealizado. No fundo, quando a gente está nessa relação há tanto tempo, a gente busca que o outro mude, a gente quer que o outro olhe, a gente sonha que chegue o dia de existir essa relação que a gente deseja. Mas o tempo vai passando e isso não acontece. Isso não acontece. O outro, ele vai ter a relação que ele deseja porque é muito cômodo de procurar quando ele tem vontade, estar com os amigos quando ele quer. Chegou um momento que quando ele vinha me visitar, ele nem deixava o carro dele na garagem, a moto dele na garagem, para as pessoas passarem e não verem que ele estava lá. E eu não achava isso um absurdo no início. A gente aceita o inaceitável, né? E a gente aceita, isso é tão frágil a nossa autoestima que a gente enxerga aquilo e a gente mente pra gente mesmo. A gente cria justificativa pra gente mesmo. E quando a gente cria essas justificativas, quanto mais tempo a gente demora para aceitar que tem algo muito errado, mais tempo a gente demora para conseguir sair. Enquanto você não percebe isso que eu estou idealizando, essa mudança que eu quero que ele faça, não é uma obrigação dele. É isso que ele tem para me oferecer. Ponto. Só que o que ele tem para me oferecer é pouco para mim. E aí eu preciso ir mudando esse comportamento. Mas eu levei 5 anos para fazer isso. E eu só consegui fazer isso quando eu voltei a olhar para mim. Isso eu consegui só pela terapia. E a gente fala a importância da terapia, a Karine é psicóloga e depois, mais pra frente no vídeo, vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Isso. Porque quando eu percebi, eu falei, gente, que vida que eu quero para mim? Se essa pessoa ela tá 5 anos comigo, eu não conheço a família dela, ela não conhece a minha família. A gente nunca saiu de mão dada na rua. Que futuro essa pessoa pode me oferecer? E aí eu olhava para mim, gente, hoje eu penso como eu passei por esse papel. Olhava para mim, eu estava no final da faculdade, eu era uma das melhores alunas, eu me destacava no meu trabalho, eu sempre corria atrás do que eu fazia. Eu saí de uma família muito simples, muito simples. Eu sou a filha caçula de 3 filhos. Eu fui a primeira pessoa a entrar na faculdade. Eu fui a primeira pessoa que se mudou do sítio para a cidade para trabalhar, para pagar a faculdade. Eu olhei para mim e falei, não, eu não mereço isso, eu não mereço isso. A Karine de daqui 5 anos não é essa pessoa. Eu quero poder olhar para trás e ter orgulho de mim. E eu não tô tendo. E eu não tô tendo. A pessoa que eu me tornei é uma pessoa que tá em casa todo final de semana, porque eu tô esperando ele me ligar. E quando ele me ligar, tem que estar disponível. Eu quero estar aqui para receber, né? A pessoa que chora toda sexta-feira quando recebe uma mensagem. Uma pessoa que não consegue olhar para outras pessoas, não consegue ver interesse em outras pessoas, porque eu estou esperando acontecer algo que eu já sei que não vai acontecer. Sempre chega, né? Só um adendo. Todas as mulheres que já passaram por um relacionamento esperando a mudança do outro, sempre chega esse momento que cai a ficha, né? Esse eu acho que é o momento que infelizmente demora, e a ideia do canal, a ideia da gente conversar, conhecer histórias de mulheres é justamente isso. Ajudar as mulheres a não ficar tanto tempo esperando que essa ficha caia. Ele não vai mudar, não adianta. A gente não pode perder todo esse tempo, perder a nossa energia, a nossa essência, o nosso brilho, o nosso amor próprio, esperando a mudança do outro que a gente já sabe, não tem interesse em mudar, né? Não vai, não vai. E ele pode, porque isso acontecia muito. Sempre que eu falava, não, eu vou sair desse relacionamento, a mudança vinha. Não, vai ser diferente daqui pra frente. Olha, a gente vai começar. E eu queria tão pouco. Eu só queria sair junto. Eu só queria sair de mão dada. Esse que era assumisse, o que eu queria. Né? Não precisava nem de muito. Embora com certeza tinha mais coisas ali que precisava, mas às vezes a gente começa a aceitar tão pouco que o pouquinho só que ela, não, já tá bom, já tô aceitando aqui. Mas ainda é muito pouco, né? E aí, quando eu falava isso pra ele, quando eu cobrava, eu falava, não quero mais. Ele falava, não, daqui pra frente vai ser diferente, eu vou mudar. Olha, vai ter uma festa X, eu vou com você. Gente, eu vou com você, a gente vai junto. Pronto. Era um dia que a gente ia na esquina de casa, dava uma volta na quadra e voltava. Depois voltava tudo ao normal.
E isso também é uma característica muito comum. Até tenho recebido muitas coisas nesse sentido. Como sair quando a pessoa procura? E vai procurar sempre. Porque a primeira vez que eu falo para ele, não, tudo bem, vamos tentar de novo, eu tô reforçando os comportamentos todos negativos dele. Porque ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, que mesmo que eu reclame, mesmo que eu queira terminar, ele vai voltar fazendo promessas e eu vou aceitar. Sim. E eu passei por isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Festa de formatura eu não tive presente, casamento da família eu não tive presente, agradecimentos por conta de término da faculdade, conclusão de eventos importantes, eu nunca estava presente. A comemoração comigo era sempre em casa, em outro momento, e nem a comemoração, fazer um jantar diferente, não. O fato dele estar comigo era como se fosse um prêmio para mim. O fato dele estar comigo é como se fosse um prêmio. Então eu coloquei essa pessoa num pedestal tão grande, que eu não conseguia enxergar. E era tanta a diferença que para olhar para ele eu tinha que olhar para cima, como se, nossa, ele tá aqui comigo, como ele é bom, como ele é maravilhoso por estar aqui comigo, por estar se alimentando da minha comida, por ter se preocupado em vir na minha casa. E aí, quando você percebe essa diferença, já tá muito errado. Já tá muito errado. Significa que você tá aqui tão abaixo que qualquer coisa que ele jogue daqui para cima é muito grande. Você aceita. Você aceita. E eu me via nessa situação. Eu me via nessa situação. E ele falava com as outras pessoas, ele era uma pessoa tão legal, uma pessoa tão divertida, que eu falava, gente, mas ele é tão legal, por que eu quero cobrar que ele me mostre para as pessoas, me assuma, ele tá comigo. Isso também é uma outra coisa que acontece tanto, né? O cara, ele é ótimo. Ele é um cara muito maravilhoso, é um cara legal, um cara do bem, é um cara que respeita, um cara que não trai, um cara que não mente, um cara que não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que a gente fala assim, ai não, ele é muito legal, eu vou ficar aqui sim, ele é um cara maravilhoso, talvez eu nem consiga. E às vezes tem homem que fala isso, né? Você não vai conseguir outro homem melhor do que eu. Tem homem que fala isso. E a gente, infelizmente, a gente se coloca nesse lugar tão abaixo deles e coloca eles nesse nível muito maior, que nem é. Quando a gente enxerga, você fala, não é tudo isso, né? Eu acho que todo mundo, as mulheres que estão nos assistindo aqui, todas, né, unanimidade que acontece isso. Já aconteceu. Sim, acontece. Em um grau maior ou menor. Porque assim, gente, acredite, se a pessoa ela não te assume, se a pessoa não te mostra, ela não tá interessada em ter nada sério com você. Ela tá se envolvendo com outras pessoas. Não existe um outro motivo. Se você tá com uma pessoa, amiga, que você tá há mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses e ela só te encontra na sua casa, ela não quer nada sério com você. E aí isso é importante porque a gente vai aprendendo com a nossa história. Sim. A gente precisa ir reconhecendo os sinais, né? Infelizmente, como a gente vive nessa sociedade patriarcal, como eu falei, existe comportamentos muito padronizados entre os homens, né? E isso de ter essa dificuldade para assumir um relacionamento é algo muito forte. E a gente não percebe os sinais no início. A gente precisa ir percebendo isso e entendendo e alinhando as expectativas com o outro, né? Eu queria um relacionamento. Eu queria algo que a gente almoçasse em família. Eu queria construir. Eu tinha a história de um casamento na minha cabeça, mas era meu. A expectativa dele era totalmente diferente. E aí chegou um ponto que eu tinha tanto medo de ouvir dele que ele não queria nada comigo que eu não perguntava. Porque no fundo a gente já sabe. A gente sabe. A gente só não quer enxergar porque é muito difícil lidar com a realidade. Existe e vai sendo construído no decorrer do tempo de um relacionamento como esse, um espaço dentro da gente que precisa ser preenchido. E a gente quer que essa pessoa seja a peça que vai preencher a gente. Mas não é. Mas não é. E quanto mais tempo a gente insiste nisso, a gente vai perdendo a oportunidade de criar novas histórias e de construir essa realidade, né? Então eu sempre falo para as minhas pacientes ou para as minhas alunas, né? Começou a se envolver com uma pessoa, não está sendo recíproca, conversa com ele para entender o que ele quer.
Porque qualquer resposta que ele traga vai ser muito importante para você. Se ele te disser, não, a gente tá com a expectativa alinhada, eu quero o mesmo que você, eu quero um relacionamento, ótimo. Vocês vão sentar e vão definir como vai acontecer esse relacionamento. Se ele te disser, não, não é isso que eu quero aproveitar mais minha vida, ótimo também, porque você vai estar deixando ele realizar o que ele quer e você vai estar se libertando para viver outras coisas. Só que muitas vezes a gente evita ter essa conversa porque a gente não quer ouvir isso. Ou acontece também, às vezes a gente até propõe a conversa, mas ele dizer que agora eu não tô, mas se você esperar um pouquinho, sempre vai dar uma volta, né? E aí também serve até como um filtro pra gente, né? O homem que é maduro, sabe o que quer, tá bem emocionalmente equilibrado, ele vai dizer, não quero um relacionamento agora, não estou esperando isso, ele vai ser claro. Ah, não, eu quero sim, vamos nos relacionar, então vamos assumir esse namoro agora. Começou a dar muita volta, Não é quer. porque nem ele sabe o que quer e você vai se meter com um homem que não sabe o que quer pra quê? Né, meu anjo? Vamos. Pra passar raiva. Segue o caminho. Passar raiva, Pra passar raiva. E aí, comecei a fazer terapia, comecei a olhar pra mim, comecei a identificar que esse não era o processo. Mesmo assim, também não foi do dia pra noite. Houve um processo, né? Eu precisei estabelecer isso pra mim e mais do que isso, eu precisei me convencer. Porque enquanto eu não tô convencida, eu vou ceder. Sim. Eu vou ceder. Então eu precisei me convencer primeiro para eu conseguir falar todos os nãos que fossem necessários. Todos os nãos que fossem necessários. E não foi rápido. Não foi de uma hora para outra. Houve, porque sempre que você quer sair desse tipo de relacionamento, a pessoa descobre que te ama. Ela descobre que te ama numa potência gigantesca. E aí você não pode esquecer do que você já viveu. Porque um relacionamento, ele não se mantém só por amor. É necessário muito mais do que isso para que um relacionamento dê certo. A pessoa ela pode dizer que te ama de várias formas, mas se ela não agir dessa maneira, não adianta. É necessário respeito, é necessário cumplicidade, é necessário admiração, é necessário cuidar das emoções do outro. Isso não existia. Respeito à individualidade, né? De que. Porque tem isso, né? As pessoas acham que vai ter um relacionamento e aí entrou naquele relacionamento, acabou as pessoas individuais. Mas se não tem a pessoa individual, o que vai alimentar também aquela relação, né? Porque aí você vive só com aquela pessoa, não tem mais nada novo, uma coisa diferente, uma nova, um novo curso, um novo hobby, uma nova viagem. Vocês vão estar sempre juntos iguais ali, e aí, né? Uma hora isso também não vai bastar. Sim, e foi necessário eu compreender isso. Tudo bem, ele pode até me amar, só que a forma de amor que ele tem para me oferecer não me transborda, não me faz bem. Pode fazer bem para outra pessoa, mas para mim não faz, então eu não quero mais. Quando eu decidi que eu não queria mais, e aí essa parte é até interessante, porque eu planejei como eu terminaria essa relação. Ele faz aniversário, eu acho que tá vivo ainda, muito próximo do meu, 3 dias de diferença no meu. Em 5 anos, ele nunca se lembrou de me desejar parabéns. Nunca se lembrou de me desejar parabéns, imagina. Em 5 anos. Em 5 anos. Ou dava parabéns, a gente estava no trabalho, as pessoas iam me cumprimentar, ele cumprimentava junto. E ele faz aniversário 3 dias depois que eu. O que eu fiz? Falei, bom, eu decidi, eu estou convencida, eu quero isso pra mim. Uma pessoa que trabalhava com ele, conhecia ele, começou a se envolver com ele. Porque não era suficiente só ele não ter me admitido, né? Porque, como eu falei, se a pessoa não te assume ela tem outros interesses, ela não quer estar com você. E essa pessoa me procurou para saber como eu tava, porque ela tinha ouvido comentários que um tempo atrás nós havíamos nos envolvido. Um tempo atrás. Há um tempo atrás. E aí eu contei toda a história para ela, até porque eu já tava decidida, eu já tava convencida. Aí eu falei, só que eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você encomende para o aniversário dele uma cesta café da manhã. Que eu vou mandar uma carta nessa cesta café da manhã. Entrega no trabalho dele, porque ela trabalhava junto com ele também. E aí é muito cômodo você não poder assumir uma relação no trabalho, porque você pode ter várias relações no trabalho, né? E nesse período eu não estava mais trabalhando no mesmo ambiente. E ela fez, ela
montou a cesta, encomendou, ela levou a cesta pra ele e falou: agora eu quero que você leia a Essa carta. carta, meu Deus! Amei! Aí ele leu na frente de todas as pessoas, só que óbvio que ele parou de ler no Aham. meio do caminho. Se eu te contar que depois disso ele me procurou como se nada tivesse acontecido. Acredito. Acredito. Claro. Como se nada tivesse acontecido. E aí foi que eu entendi, gente, quanto tempo da minha vida eu perdi acreditando que eu mudaria uma pessoa com o sentimento que eu tinha, e mesmo eu dizendo para essa pessoa que hoje eu vou me priorizar, ela fingiu simplesmente que nada aconteceu, porque ela estava tão acostumada que eu cedia tudo que ela fazia, que para ela era tranquilo ela me procurar como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte, fim de semana eu vou para sua casa. Como se nada tivesse Mas para você ver o acontecido. nível, né, de descuido, de falta de respeito, de Falta de falta de respeito. amor, falta de tudo, né? Porque ele simplesmente não se importa. Ficou muito claro, Não se né? importa. Isso dói de uma forma tão gigante, porque você fala, nossa, eu tô tão convencida de que agora eu vou mostrar para ele que eu mudei. Não, não adianta nada. E aí as pessoas pensam muito, mas eu não aceito o que ele faz, mas eu discuto, mas eu aponto, só que você tá lá. Você tá do lado. É como se você não falasse nada. Sim. É como você não falasse nada. E isso também é uma forma de você se enganar. Não deixa de ser tóxico, não deixa de ser abusivo porque você não concorda. Sim, exato. É justamente mais tóxico e mais abusivo porque você não concorda e mesmo assim você se mantém. Sim. E aí nessa situação eu consegui ser firme, eu consegui manter, eu consegui não cortar totalmente o contato. Em algumas situações isso é essencial. Não é falta de maturidade, é um cuidado que você precisa ter por você, pela sua saúde mental. Cortei e bloqueei de todas as redes sociais, pedi para todas as pessoas que me conheciam não falar mais dele, porque eu não queria saber. E foi um tempo, foi muito sofrimento, eu tive que passar por todas as fases do luto e eu tive que trabalhar muito a minha relação comigo. Porque quando isso acontece, por mais que esteja muito evidente o comportamento do outro, a gente se culpa, a gente se questiona muitas vezes o que eu fiz de errado, por que eu sou tão diferente das outras pessoas, por que ele não pode se interessar por mim, será que eu não sou bonita, será Por que que eu ele não não sou pode mudar por inteligente? mim? Será que eu tô falhando em alguma coisa? Será que se eu Sim. fizesse de outra forma ele mudaria? A gente começa a E a construir gente fala, mesmo tá, essas talvez se eu possibilidades. cedesse, se eu deixasse continuar dessa forma, ele ainda estaria comigo. Então, a gente precisa trabalhar a autocompaixão e o auto-perdão de uma forma muito intensa, de uma forma muito efetiva. Porque a gente precisa se perdoar por vários aspectos. A gente precisa se perdoar pela culpa que a gente atribui a gente, que é uma culpa que não existe. A gente precisa se perdoar por ter se mantido tanto tempo nessa relação que hoje você enxerga que é uma relação que não te fez bem. Porque é muito fácil a gente falar sobre o relacionamento dos outros, né? E esse é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente enquanto mulher. É muito fácil apontar que a relação do outro não tá boa. É muito fácil apontar que a mulher é muito forte, que a mulher é muito bonita, que a mulher é capaz de tudo e sair da relação, mas a gente não sabe o que ela tá vivendo. A gente não sabe dos sentimentos envolvidos, a gente não sabe das fragilidades. Então a única coisa que a gente pode fazer quando a gente tem uma pessoa que conhece nessa situação é apoiar. Porque talvez ela não tenha mais ninguém. Talvez a família não aguenta mais falar, talvez a rede de apoio já não está mais presente. E tem também, desculpa te cortar de novo, mas tem uma questão que eu acho que é importante a gente dizer, que às vezes, por ser relacionamento amoroso, as pessoas diminuem, sabe? Ai, que fútil, tá chorando por causa de homem. Ah, mas você tá chorando por causa disso, você tá sofrendo por causa de homem, tá de relacionamento, de namoro. Aí a gente se sente mal, porque diz assim, ai, nossa, eu não vou falar com ninguém sobre isso, porque vai achar que eu sou imatura, né? Principalmente a gente que eu, né, tenho 35 anos aí, recentemente também passei por isso, e a gente fica com esse receio do que as pessoas vão dizer, porque você já viveu tanta coisa e você tá de novo sofrendo por causa disso. Nossa, né? Parece coisa de adolescente. E aí reduz o nosso sofrimento. Sim. Só que quando essa situação acontece, a gente precisa pensar que o sofrimento não é por causa do homem, o sofrimento é por
o que eu estou sentindo. E quando eu me permito manter tanto tempo numa relação, é porque algo de mim precisa ser trabalhado. Sim. Porque a gente vai conhecer várias mulheres que vivem esse tipo de relacionamento mais de uma vez. Sim. Sim, repetem padrões, né? Repetem esse padrão. Por quê? Porque é algo dentro de nós. Então, se alguém está sofrendo por conta de uma relação, não é pelo outro, mas é porque o que eu deixei ser destruído em mim, sim, dentro dessa relação. E isso é um processo. Trabalhar esse fortalecimento é um processo. Se envolver em outra relação é um processo. E isso não acabou por aí, não. Foi meses de contato zero, até ele descobrir que eu tinha me envolvido com outra pessoa. Até ele descobrir que eu ia me casar com outra pessoa. Ele foi atrás de novo. Foi atrás de novo. E foram anos. Nossa. Anos da pessoa procurando. E se eu não tivesse muito consciente da pessoa que eu quero ser, e aí tem a ver com autoconhecimento muito grande, né? Eu preciso olhar para dentro de mim e eu preciso dizer quem é a pessoa que eu sou hoje e quem é a pessoa que eu quero ser. Quem é a pessoa que eu quero ter do meu lado? Qual relacionamento que eu quero para mim? E isso a gente precisa trabalhar todos os dias. Todos os dias. Porque a gente precisa ter clareza de quem a gente é para a gente saber quem vai agregar na nossa vida, quem vai fazer parte da nossa vida ou não. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que surgir faz parte. Sim. Né? E esse é um exercício que precisa ser diário. Conseguir sair dessa relação. Mas essa relação se manteve como resquício na minha vida por muitos outros anos. Porque eu me tornei uma pessoa carente, uma pessoa que queria provar para mim que eu merecia outro tipo de relacionamento. Me casei com uma pessoa que me ofereceu tudo que essa outra pessoa não me trouxe, só que eu não estava preparada para receber tudo aquilo, porque ao receber, eu queria provar mais para o outro que eu era capaz daquilo do que entender se era aquilo mesmo que eu queria. Porque existe o relacionamento real e existe o relacionamento idealizado. O primeiro relacionamento que eu tive, que foi esse relacionamento tóxico, eu vivia na esperança de poder viver um relacionamento idealizado. Isso também é horrível, porque isso faz a gente se manter muito tempo esperando que em algum momento esse relacionamento vai acontecer. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que esses relacionamentos de novela, esses relacionamentos lindos, maravilhosos, eles não existem. Eles não existem para ninguém. Só que é diferente um relacionamento real, um relacionamento idealizado e um relacionamento tóxico abusivo. Existem diferenças que a gente precisa conhecer. Né? O relacionamento real é aquele relacionamento que a gente vai ter divergências, a gente vai ter discussões de vez em quando, porque são dois universos, duas crenças, dois mundos convivendo e as pessoas não são iguais. E se são iguais, tem algo errado ali que precisa ser trabalhado. Alguém está abrindo mão da sua individualidade. O relacionamento idealizado é aquele relacionamento todo cor-de-rosa, que tudo dá certo o tempo todo, que não existe discussão, que as pessoas acordam felizes todo dia, que as pessoas são produtivas, tem uma sexualidade super ok, que tudo dá muito certo. Não existe. E tem o relacionamento tóxico, que é esse relacionamento que as discussões são constantes e o comportamento do outro te afeta de uma forma negativa, né? Então, nem o idealizado e nem o tóxico, mas o relacionamento real. Né? E até eu, particularmente, entender o que era esse relacionamento para poder vivenciar, eu tive que construir uma relação muito sólida, muito saudável comigo. Para eu entender, eu sou a Karine, eu tive essas experiências que foram muito doloridas, mas apesar dessas experiências, eu posso construir uma nova história. Eu posso construir a história que eu mereço. Sim. E todas nós merecemos, sim, né? Sim. E é isso que a gente também, a proposta, né, do nosso espaço, de fazer despertar, né, nas mulheres justamente isso, porque eu acho que hoje em dia tem tanta mulher que está em sofrimento, ou porque está em busca dessa idealização de relacionamento, ou porque está dentro de um relacionamento e não está feliz, ou porque não sabe lidar com essa questão de que há divergências, há diferenças e ok, né? Então espera que vai ser tudo muito perfeito, né? Tudo Sim. muito. E não vai ser, e nunca vai ser. E aí sempre geram as frustrações. Mas eu queria que você falasse também.
ok, a partir da sua experiência, sua história, do que você já falou do relacionamento abusivo, a gente identificou, nós já percebemos que estamos num relacionamento abusivo. O que a gente faz? Ótimo. Primeiro é voltar o olhar para você. Lembra que eu falei que a gente coloca o outro aqui em cima? Derrubar esse pedestal, primeiro. Derruba, deixa o outro cair, se possível. Não, precisa ser maldosa. Mas olha para você entendendo que essa pessoa aqui, ela não é diferente que você. Não é. Nós estamos nesse espaço da Terra. Nós estamos aqui na mesma condição do ser humano. Você não é diferente de mim. Eu não sou diferente de você. Então, todos nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Então, passa a olhar para você. Eu sou uma pessoa, eu tenho valor, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou sofrendo, isso está dolorido, mas eu posso viver outra coisa. Eu posso sair desse lugar. Eu sempre digo, o lugar que você está hoje não define onde você vai chegar. Não define. Aceitar isso é o primeiro passo e talvez o mais difícil. Se você aceita que algo errado está acontecendo, você começa a criar subsídios para mudar isso. E eu começo a falar sobre isso. Por isso também é muito importante que dentro desse relacionamento você não se afaste das pessoas do seu convívio. E esse é um sinal muito importante. Começou a perceber que o outro pede, quer que você saia desse relacionamento, já tem uma sinalização negativa aí. Que você saia das suas amizades, que você rompa com sua família, já é uma sinalização negativa ali, porque você fica refém dele. Sim. E quando você tá nessa posição de refém, você vai conversar com quem sobre esse relacionamento? Você não vai ter referências para você saber que você tá num relacionamento tóxico, abusivo. Isso. Então, aceitou? Procure falar com pessoas que você confia sobre esse assunto, dizer que você não tá bem, busque formas de se fortalecer. Comece a criar objetivos pessoais. Comece a fazer as coisas que você gostava lá atrás. Você não tem mais aquele número de amigos que você tinha? Reconstrua essa amizade. Faça um curso, defina um caminho que você vai seguir. Se você tem uma rede de apoio para te ajudar, conte com ela. Algumas vezes vai ser necessário uma ajuda profissional para você sair desse espaço que você se colocou. Você aceitou, você tem uma rede de apoio, busca essa rede de apoio. Você aceitou que tem algo errado, mas não existe mais essa rede de apoio, busque automaticamente uma ajuda profissional. Mesmo com a rede de apoio, muitas vezes vai ter a necessidade dessa ajuda profissional, porque a gente precisa entender que algo dentro de você foi quebrado, foi desconstruído e você precisa reconstruir. Você precisa se lembrar que apesar disso, existem novos caminhos, existem novas histórias, existe vida. E essa vida é importante ser cuidada. Você é importante ser cuidada. E muitas vezes outras pessoas não farão isso para nós. Então nós precisamos dar esse primeiro passo. Sim. Né? Então eu vou criar metas para mim. Quando comecei a perceber que isso estava acontecendo, eu falei, não, eu preciso ter pelo menos um trabalho que eu me sustente de uma forma mais positiva. Eu venho, como eu falei, de uma família muito simples, onde eu precisei me sustentar desde muito cedo para pagar minha faculdade, para construir a vida que eu entendia que me cabia. E essa questão do financeiro é algo muito importante. Busque sua independência financeira, estude, invista em você. Nunca, conhecimento nunca vai ser perdido. A partir do momento que você dedica no seu desenvolvimento profissional, você já tem um ponto a mais, que você tem essa liberdade financeira que faz com que você não dependa de outra pessoa para fazer nada do que você precise. A gente precisa entender, independente da relação que a gente está, que o outro precisa estar conosco porque a gente quer, porque não nos transborda e não porque a gente precisa em nada. A gente não pode precisar do outro, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem intelectualmente, nada. Ele precisa transbordar a gente, mas ele não pode ser essencial. Isso não é egoísmo, isso não é contra-relacionamento, ao contrário disso. Eu preciso me manter, eu preciso me sustentar de todas as formas para que eu possa manter o outro de uma maneira positiva do meu lado. Não acima de mim, do meu lado. Sim. Né?
E essa construção é necessária. Então, eu aceitei que tem algo errado, eu voltei o olhar para mim e eu criei planos, eu criei metas para sair dessa situação. Muitas vezes a ajuda profissional é necessária. Contudo, é importante você fortalecer um vínculo de confiança, fortalecer uma rede de apoio, porque a nossa autoestima, ela é construída pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Ela interfere diretamente. Então é necessário que a gente tenha pessoas que a gente possa contar. Sim. Isso, inclusive, está dentro do que eu já ia perguntar também. As consequências de um relacionamento tóxico, abusivo na saúde mental da mulher, na saúde emocional dela, né? Que você já começou a dizer, mas eu acho que você vai ter esse subsídio de dizer, porque as mulheres que te procuram, né? Acho que geralmente já são mulheres que estão buscando terapia por milhares de questões e também porque estão num relacionamento abusivo. O que acontece com o emocional dessa mulher? Muita coisa. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando a gente está numa relação tóxica abusiva, a tendência é fragilizar a nossa autoestima. A nossa autoestima sendo fragilizada, a gente vai construindo um olhar muito negativo sobre nós. Esse olhar negativo é como se a gente colocasse, imagina, um óculos de sol rosa. Sabe quando a gente era criança que tem aqueles óculos Sei. que você coloca ele no rosto e você tem uma visão distorcida de tudo que você vê? É como se fosse isso. Quando a nossa autoestima está muito fragilizada, a gente coloca esse óculos e a gente começa a enxergar tudo à nossa volta de uma maneira muito distorcida. Tanto a forma como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu vejo o futuro. E isso ele vai trazendo uma proporção gigantesca, porque a maneira como eu me enxergo é a maneira como eu me trato e é a maneira que eu permito que as outras pessoas me tratem. Se eu me enxergo de uma forma muito negativa, eu enxergo muito mais os meus defeitos do que as minhas qualidades. Eu enxergo muito mais as minhas limitações, as minhas vulnerabilidades do que as minhas potencialidades. Então eu começo a não me sentir capaz de conhecer outras pessoas, a não me sentir capaz de me destacar no trabalho, a não me sentir capaz de lidar com desafios, a começar a me preocupar muito com a avaliação que as outras pessoas têm sobre mim, com o julgamento que as outras pessoas têm sobre mim. E isso tudo vai gerando uma ansiedade muito forte, porque eu começo a ter muitos pensamentos negativos sobre mim, e esses pensamentos eles começam a se acelerar. Então eu começo a criar histórias muito negativas. Eu já começo a viver o futuro, entendendo que o meu futuro vai ser ruim, porque eu sou uma pessoa ruim, né? E quando a gente passa muito tempo aceitando essa relação, a gente vai criando um mecanismo onde a gente acredita que é aquilo que a gente merece. Então a gente sai do relacionamento entendendo de que a gente não merece mesmo muitas coisas boas da vida. E parece absurdo falar isso, porque de primeira ninguém vai te responder, eu tô nisso porque eu mereço. Não, porque nem ela percebe isso ainda, nem ela sabe disso. Porque a autoestima, ela fragilizou tanto que ela acredita em todos esses pensamentos que passam pela cabeça dela. E esses pensamentos, eles não são fatos, eles não são verdades absolutas. E aí eu começo a entrar num ciclo onde eu me sinto inferior, então eu não busco um trabalho diferente, então eu não busco me desafiar, eu não crio projetos novos e com isso eu vou me sentindo mais inferior. Eu vou me sentindo mais inferior, aí gera depressão, aí gera ansiedade. Aí eu não consigo nem enxergar e nem entender o que está acontecendo comigo mais. E isso acontece com muitas mulheres. Com muitas mulheres. E aí qual que é o nosso papel? É esse que você está fazendo agora. De trazer essas histórias, de mostrar que é possível sair, de trazer informação, de mostrar que ninguém precisa passar por isso sozinha. Exato. Ninguém precisa passar por isso sozinha. Até porque muitas de nós já passou por isso. Né? Então é importante que a gente tenha referências. Referências de pessoas que já passaram por isso, mas também referências de relacionamentos saudáveis. Sim, que é, inclusive, hoje você está no relacionamento saudável? Amém, Senhor. Sim, hoje eu tô num relacionamento saudável e eu tô num relacionamento saudável com uma pessoa que também passou por um relacionamento abusivo. Então, hoje nós somos duas pessoas
que buscamos voltar o olhar para nós, nos reconhecermos e entendermos o que a gente quer do outro na nossa vida. Porque a gente já sabe o que não é bom, a gente já sabe o que não nos sustenta. Isso não significa que o nosso relacionamento é perfeito. Não. Mas significa que são duas pessoas que estão em busca de se sentir bem dentro dessa relação e fazer bem para o outro. Né? E também não é fácil se relacionar com uma pessoa que já passou por um relacionamento abusivo. Não é fácil, porque se essa pessoa não buscou ajuda, se essa pessoa não buscou terapia, se essa pessoa não buscou lidar com ela, lidar com as emoções dela, é uma pessoa que tem uma tendência de ser controladora, uma tendência de ser insegura, porque ela já viveu esses comportamentos, Sim, né? Ela reproduz, né? Ela reproduz esses comportamentos. Então, isso tudo é resquício, isso tudo mexe com a saúde mental das pessoas. Só que o que é importante, mais uma vez, eu repito isso muito, a gente lembrar que merece viver novas histórias. A gente lembrar que a gente está nesse espaço para ser feliz. Então a gente precisa ir se libertando do bloqueio que a gente coloca, porque muitas vezes a gente começa a se isolar. A gente evita estabelecer relações, a gente evita aprofundar vínculos, porque no fundo o medo de ser abandonada, o medo de reviver essas situações, ele existe. Sim. E com isso, a gente vai se tornando uma pessoa mais solitária, uma pessoa mais sozinha. E enquanto a gente não quebrar essa barreira, a gente não vai viver novas histórias. A gente não vai viver. A nossa vida ela é um risco. Sempre, né? A nossa vida ela é um risco. A gente acorda de manhã sabendo que está se arriscando. Só que a diferença é que quando se trata de relacionamentos e quando a gente já viveu, a gente já tem um aprendizado envolvido. Então a gente começa a reconhecer os sinais. Opa, eu tô saindo com essa pessoa, mas ela já começou a querer marcar encontro só aqui em casa. Ela já começou a falar da minha roupa. Começou a controlar. Já começou a questionar o meu trabalho. Tá controlando rede social. Tá controlando rede social. Você já aprendeu isso. Você já sabe, essa pessoa não é pra mim. Tchau. Tchau, sem peso na consciência. Tchau. Vou buscar outra história. Por quê? Existe. Existem relacionamentos saudáveis. Existem relacionamentos que dão certo. Só que a gente é parte importante desse relacionamento. Então a gente precisa tá bem cuidar. E a gente precisa também se responsabilizar. Sim. Eu tenho passado por vários relacionamentos tóxicos, abusivos. Opa, o que em mim precisa ser tratado? Sim. O que e geralmente a pessoa não faz esse movimento, né? Sai de um relacionamento, entra pra outro, sai de um relacionamento, entra pra outro, e vai repetindo padrões e não para pra dizer, peraí, eu preciso rever. Não, fica naquele comportamento pra sempre, né? Enfim, e não tem esse choque de dizer assim, não quero mais isso, eu quero ser feliz, eu quero viver um relacionamento bom, saudável, proporcionar pro outro. E aí, eu acho que é um ponto agora que me veio um insight de é tão egoísmo, né? Você querer perpetuar esse sofrimento porque você não quer cuidar disso, não quer rever o seu comportamento, mas você quer se relacionar com as pessoas, mas você não pensa o que de melhor você pode proporcionar para ela. Então, assim, é só você, é só aquilo que te faz bem, né? Então, o que eu... E é uma forma tão equivocada de pensar porque não vai te fazer bem. Enquanto você não trabalhar dentro de você, o que tem te feito buscar as mesmas pessoas com os mesmos perfis? É você que está procurando essas pessoas. Sim. É você que está aceitando que essas pessoas façam parte da sua vida. Não é o outro. O problema não é o outro que te procurou. Sim. O problema é você que tem aceitado. Sim. Né? Tá sempre voltando. Então a gente precisa se responsabilizar também. Sim. Porque enquanto a gente colocar só a culpa no outro, também não vai mudar. Também não vai mudar. Exato. Mas para a gente caminhar para a finalização do nosso vídeo, você tem um trabalho na internet, na sua página, eu vou deixar o arroba aqui para todo mundo seguir, porque o conteúdo da Karine é maravilhoso, eu amo, consumo também, acompanho sempre e me ajuda muito, muito mesmo. Fala do seu trabalho, quem quiser te procurar enquanto psicóloga, né, do seu conteúdo na internet, chame as mulheres aí. Legal. Então, a primeira coisa que me fez me envolver tanto com essa questão da rede social, porque até 2019 nem Instagram eu tinha, tá, gente? Eu não sou uma pessoa da tecnologia. É acreditar na transformação. E eu acredito na transformação em todos os aspectos. Você me conhece, sabe que eu trabalhei muitos anos na área social. E eu trabalhei na área social porque eu acredito que as pessoas podem se transformar. E eu fui percebendo que a gente pode atuar mais diretamente na transformação das pessoas,
Porque a minha vida foi uma transformação em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Se eu olhar hoje para a Karine criança, para a Karine de 6 anos, eu não consigo nem definir para você todas as transformações que aconteceram na minha vida. E eu acredito que a internet hoje, eu acredito que as redes sociais hoje, eles têm esse potencial muito grande. Tem muita coisa ruim na internet? Tem. Por isso é importante a gente definir as pessoas que a gente quer seguir, os conteúdos que a gente quer consumir, entendendo em que esse conteúdo agrega para a minha vida. E eu busco trazer isso na minha página, eu busco trazer o que eu vivi, eu busco trazer o que eu acredito e eu busco gerar transformação. E essa transformação, ela pode acontecer de várias formas. A terapia é uma das formas que isso pode acontecer. E eu nunca vou defender só a terapia. Eu sempre vou defender que você precisa olhar para você independente da forma. Se você tem uma amiga que você confia muito, mantenha essa amizade. Se você tem uma família próxima, uma família que você confia, esteja próxima da sua família. Se você tem uma profissão que te contemple, se mantenha nesse espaço, mas sempre, sempre olhe para você. E olhe para você com amor. Olhe para você pela maravilha que você é. A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui porque a gente merece estar nesse espaço, porque a gente merece estar bem. Você tem essas pessoas à sua volta, se mantenha com elas. Você não tem essas pessoas à sua volta, busque essas pessoas. Entenda o que te faz bem, esteja nesses espaços, filtre as suas relações. Filtre. Não adianta a gente ter 100, 50 pessoas à nossa volta e são pessoas que você não pode contar. Tenha 10, tenha 5, mas possa contar com essas pessoas e esteja convencida que essas pessoas elas estão ao seu lado para fortalecer a sua autoestima, para vibrar com a sua evolução. Essas são as pessoas que você precisa contar, que você precisa acreditar. A terapia não consegue atingir todas as pessoas. Por conta disso, eu tenho criado cursos, eu tenho criado desafios, eu tenho criado outros formatos de trabalho para que mais pessoas estejam próximas. Eu sei que a terapia nem sempre é acessível financeiramente, não chega ao alcance de todos. Então, eu tenho buscado outras formas de alcançar. Legal. Hoje, eu estou falando do meu trabalho especificamente, mas existem espaços de atendimento gratuito para mulheres que estão vivendo em situação de abuso. Existem os CAPs da cidade que você também pode contar. Não fique refém da situação financeira. Eu não posso pagar uma terapia, então não vou procurar ajuda. Busque, existem esses espaços. Só não deixe de olhar para você. Só não deixe de se priorizar, porque você merece. Esse é, inclusive, a frase principal do seu Instagram, né? Se priorizar não é egoísmo. E é isso, eu acho que esse vídeo já tem um monte de lições importantes. O exemplo, a história da Karine maravilhosa. Muito obrigada. Espero que vocês aí se inspirem, sejam fortalecidas, tocadas aí com essa história, com esse exemplo, com todo esse conhecimento que a Karine trouxe pra gente também acerca desse assunto. E é isso. Muito obrigada, Karine, por contar sua história e participar aqui com a gente desse espaço que é, acima de tudo, para que a gente se fortaleça. Mulheres, sigam a Karine nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela, que é incrível. E é isso, encerramos por aqui. Até o próximo vídeo com mais histórias. Se vocês quiserem participar também, podem entrar em contato com a gente. Quem não quiser se expor, né? Eu sempre reforço isso, né? Não quer contar sua história para não expor ninguém, ou não se expor, não se sente segura de contar, pode mandar a história anônima também que a gente grava aqui no canal. E é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.